que eu quero enfatizar é que Deus pode fazer infinitamente mais. Essa foi a expressão de Paulo. Infinitamente mais além. Sabe o que é infinito? É aquilo que não pode ser medido. É aquilo que não pode ser mensurado. É aquilo que não pode ser aquilatado, pesado. Infinitamente mais além daquilo que nós pedimos quando nós oramos ou daquilo que nós pensamos. E aí tem uma expressão linda, porque o versículo termina, ele fala assim, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, se você olhar a história da igreja, é que a maioria de nós cristãos, nós passamos a ver a história da igreja apenas a partir do momento que nós aceitamos a fé. Eu estou cansado de ver crente saudosista. Ah, como há 20 anos atrás, o evangelho era mais poderoso, era mais lindo, era mais isso. Ou seja, a pessoa fica vivendo só de passado. Dá a impressão que nesse presente século, Deus não está agindo. Só que quando eu olho a história da igreja, eu percebo que houve períodos muito bons, onde a igreja esteve em alta, Deus operando poderosamente, e houve períodos muito difíceis. Mas em todas as eras da história da igreja, Deus esteve presente, atuante e operando infinitamente mais, além daquilo que a igreja pediu ou pensou. Queridos, no século XXI, Deus não mudou. Ele continua agindo, salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo e levando os homens para o céu. Agora, eu preciso perceber isso através da sua palavra. Agora, se os meus olhos, Jesus falou isso, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Porém, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. E que terríveis serão essas trevas, disse Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar ao longo da história da humanidade e na minha geração o agir de Deus. E para isso eu preciso o quê? Entender Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso ou além daquilo que eu pedi. Isso vai gerar o que em mim? Mais fé, mais confiança, mais esperança. Ou seja, Deus não perdeu o rumo da história. Eu preciso me conectar a Ele para entender o que Ele está fazendo no presente século. Muitas das vezes nós queremos chegar com a nossa agenda e determinar o que Deus vai fazer. Algumas igrejas até ensinam isso. Nós temos que determinar para Deus. Irmãos, Deus não precisa que a gente determine nada para Ele. É nós que temos que cumprir as determinações dEle para a nossa vida. Deixa eu te perguntar, você está cumprindo as determinações de Deus para a sua vida? Ou você caiu nessa esparrela aí de querer ficar determinando o que Deus vai fazer? Se nós cumprirmos a agenda de Deus, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para nossas vidas. Nós vamos experimentar o seu poder, sua graça, sua glória e principalmente o seu amor, como falamos no tópico 2. Agora, se nós ficarmos com a nossa agenda particular, só preocupado com o nosso eu e com as nossas necessidades primárias, nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus. Eu te convido nesta noite a tirar o seu olhar das impossibilidades e colocar o seu olhar nas possibilidades de Deus. Não humanamente falando, mas espiritualmente falando, olhando através da história, da Bíblia e da sua própria vida, o mover e o agir do Espírito de Deus. Então, Ele é poderoso. Olha a dimensão das bênçãos divinas que o comentarista está colocando aqui para nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo lugar, existe por causa disso um convite para adoração. Quando você compreende tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer, não tem outra coisa para você fazer senão adorar. Por que tem muito crente de boca fechada? Esses dias o pastor Eduardo Costa estava ministrando e ele estava falando justamente sobre isso. Tem crente que reclama muito do culto, mas o problema não está no culto. O problema está em quem está cultuando. Porque se eu for à igreja, se eu cultuar em espírito e verdade, o meu culto vai ser muito bom. Agora, se eu for na igreja para buscar, para ver, para olhar erros e defeitos, o meu culto vai ser péssimo. Por quê? Eu não estou cumprindo o meu papel como adorador. Meu papel como adorador é ir lá e adorar a Deus em espírito e em verdade. Esquece os outros. Examina tudo e retém o que for bom. Paulo disse isso na sua carta aos Tessalonicenses. Então, quando eu faço isso, não tem um culto que eu vou que eu não saia edificado. Agora, peraí, se eu for à igreja, ou se eu pegar uma live como essa, ou qualquer outra,
para examinar os defeitos, os erros teológicos, os erros isso e aquilo, o que vai acontecer? Meu culto vai ser muito ruim. Então, quando nós vemos toda a magnitude do poder de Deus, nós temos motivo para glorificarmos ao Senhor. Querido, querida, olhe para tudo aquilo que Deus já fez em você, por você e através de você. E aí